Bem-vindos, criaturas de Deus, ao CSA de Olho na Jurisprudência. Somos as inteligências artificiais da Fere do Thiago e vamos analisar os informativos da semana. Hoje a gente tem em mãos a edição 1204 do Informativo do Supremo Tribunal Federal. Com data de divulgação ali em 13 de fevereiro de 2026. Bom, a nossa missão neste mergulho de hoje é pegar todo aquele rigor técnico das teses do plenário e traduzir de um jeito bem dinâmico. Exatamente. A ideia é garantir que quem nos acompanha compreenda a fundo o que foi decidido, sabe? Sem se sentir sobrecarregado por aquela linguagem super formal dos tribunais. Com certeza. O foco aqui é extrair a essência jurídica de cada caso, é entender a lógica institucional e o porquê de cada decisão ter sido tomada dessa forma. O roteiro do nosso estudo de hoje está bem diversificado. Tá mesmo. E o que a gente tem no mapa hoje? Olha, nós vamos examinar como o STF lidou com os limites da pensão por morte no serviço público. Vamos também entender a regra de desempate para a promoção de juízes, explorar aquela linha técnica fina que divide um crime eleitoral de um ato de improbidade administrativa e debater as fronteiras da liberdade de expressão. Ah, sim, na hora de tecer críticas a funcionários públicos, né? É um tema super quente. E claro, passaremos pelas inovações normativas recentes da Corte. Isso mesmo. Então vamos direto ao nosso primeiro tema, que foi relatado pelo ministro Flávio Dino. O assunto aqui envolve as contas públicas e o planejamento previdenciário. Todo mundo que estuda um pouquinho a área pública já conhece a famosa trava do teto remuneratório, né? Aquela regra do artigo 37 da Constituição que estabelece o limite máximo de ganhos no serviço público. O famoso abate-teto. Exato. Mas a dúvida central que o plenário resolveu agora foi sobre o reflexo dessa regra no momento pós-morte. Tipo, se em vida o salário real do servidor já sofria esse corte do teto, como é que fica a matemática para a família depois que ele falece? Pois é. A grande questão é: a pensão é calculada sobre o salário bruto original ou sobre o que efetivamente caía na conta? E o Supremo fixou uma tese bem pragmática e unânime para isso, não foi? Foi sim. O entendimento no tema 1167 de repercussão geral é que os valores que excedem o teto remuneratório do serviço público devem ser obrigatoriamente excluídos da base de cálculo da pensão por morte. Ou seja, a pensão não pode, sob nenhuma hipótese, ser calculada sobre aquele contra-cheque bruto gigante se uma parte considerável dele já era cortada pelo teto na prática. Perfeito. O ponto de partida para o cálculo da pensão será sempre composto apenas pelas parcelas efetivamente percebidas pelo servidor ativo ou aposentado em vida. Isso nos leva direto para a engrenagem matemática que faz o direito previdenciário funcionar. Lendo as notas do julgamento, dá para notar que a decisão não foi baseada apenas numa leitura fria ali da lei. Teve um conceito muito forte chamado equilíbrio atuarial. O equilíbrio atuarial é a espinha dorsal de qualquer sistema de previdência. Ele basicamente determina que o que entra nos cofres, a título de contribuição, precisa ser rigorosamente proporcional ao que sai na forma de benefício. E a jurisprudência do STF já consolidou o entendimento de que a contribuição previdenciária do servidor incide só sobre o valor que ele de fato recebe. Exato, o valor já limitado ao teto. O servidor nunca paga a contribuição sobre aquele montante excedente, aquele dinheiro que fica retido no abate-teto. Faz todo sentido. Porque se o Estado passasse a pagar uma pensão baseada num valor sobre o qual nunca houve arrecadação prévia, haveria um rombo contínuo. Sim, o sistema exige essa congruência absoluta entre o custeio e os benefícios ofertados, para não entrar em colapso. É uma matemática implacável. Vamos pensar num seguro de carro, que é algo com o qual as pessoas lidam no cotidiano. Quando a apólice é contratada para um carro popular, a mensalidade paga cobre o valor exato daquele veículo, certo? Certo. Aí, em caso de perda total, a indenização reflete o bem que estava descrito e pago no contrato. Não haveria lógica nenhuma em exigir a indenização de um veículo de luxo se a contribuição financeira serviu apenas para cobrir o carro popular. Uma analogia excelente. A Previdência opera com um princípio muito similar, exigindo a contraprestação devida para cada nível de cobertura. E seguindo essa lógica da proporção, há um detalhe do histórico constitucional que o ministro Flávio Dino ressaltou para amarrar essa tese. Qual o detalhe? Desde a emenda constitucional número 41, lá de 2003, o benefício de pensão por morte deixou de garantir a integralidade do que o servidor ganhava. Ah, sim. A Constituição limitou a pensão ao valor máximo dos benefícios do regime geral. E para o que passar disso, aplica-se uma cota de 70% sobre a parcela excedente. Justamente. Então, se a base de cálculo ignorasse o teto e usasse aquele salário bruto fictício, o Estado estaria aplicando essa cota de 70% sobre um dinheiro fantasma, um valor que o servidor nem recebia. A tese do STF, então, consagra que a base matemática da conta é o salário já podado pelo teto, protegendo a sustentabilidade orçamentária de longo prazo. Essa necessidade de manter a casa em ordem e respeitar as regras estabelecidas desde o início nos leva direto para uma questão de carreira pura. Verdade. O nosso segundo tópico vem do Tocantins. Isso, uma ação relatada pelo ministro Cristiano Zanin, que trata de uma verdadeira corrida com obstáculos na magistratura. Vamos imaginar a seguinte situação. 2 juízes prestam o mesmo concurso público, enfrentam todas as etapas e tomam posse no mesmíssimo dia, na mesma cerimônia. Uma situação bem comum. Muito comum. Aí, anos depois, abre-se uma vaga para promoção pelo critério de antiguidade. Com um tempo de serviço rigorosamente igual, como o judiciário desempata essa disputa? Essa é uma situação estatisticamente sequente, já que os tribunais costumam nomear os aprovados em grandes blocos. O STF precisou consolidar a regra do jogo para garantir que não houvesse disparidades dependendo do estado da federação. E a diretriz definitiva está no artigo 93, inciso 1º da Constituição, né? Exato. O critério principal de desempate é a ordem de classificação no concurso público de ingresso. A antiguidade, portanto, não se resume apenas aos dias trabalhados após a posse. Ou seja, diante de um empate temporal, o critério constitucional exige olhar para o mérito demonstrado lá no momento de entrada na carreira.
O magistrado que obteve a melhor nota e a melhor classificação final no concurso público ganha a preferência obrigatória. O que é muito interessante porque a gente sempre ouve no senso comum que a idade é o grande fator de desempate nas relações jurídicas e administrativas. Então, em que momento o fator etário entra nessa equação da magistratura, considerando que o foco principal recaiu sobre o mérito da prova? O critério etário permanece, mas ele atua apenas como um critério subsidiário. A idade só é acionada para desempatar se houver um empate duplo absoluto. Mesma data de posse e exata mesma nota final. Isso mesmo. O que o Supremo vetou expressamente foi a tentativa de legislações locais ou regimentos internos de tribunais estaduais inverterem essa ordem constitucional, colocando a idade do juiz à frente do mérito provado nas avaliações. Essa diretriz impõe uma preferência vinculante para todos os entes federativos. Se a lei de um estado for omissa ou tentar criar uma regra diferente, a norma da Constituição prevalece. E o impacto disso na cultura do judiciário deve ser imenso, pois cria um trilho único e previsível para todo o país, evitando que disputas locais ou arranjos administrativos internos criem atalhos para a promoção. Sim, traz muita segurança jurídica para quem está na carreira, e o tribunal não parou apenas na resolução desse caso específico do Tocantins, certo? Não parou. O STF adotou uma postura de resolução sistêmica. Ao concluir esse julgamento, a Corte determinou que o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, elabore um estudo e promova a uniformização dos critérios de desempate para promoção por antiguidade em toda a magistratura nacional. O objetivo final é a pacificação administrativa. Um juiz, desde o dia de sua posse, precisa ter clareza cristalina sobre quais são as regras de progressão da sua carreira. Isso blinda o sistema contra casuísmos locais. Com certeza. E falando em previsibilidade e em como o Estado lida com as regras, o que acontece quando o agente público rompe com o que é esperado dele? Como o sistema lida com a punição sem cometer injustiças? Isso nos traz ao terceiro tema da nossa pauta, relatado pelo ministro Alexandre de Moraes. É um tema que analisa a fronteira ali entre o direito eleitoral e o administrativo. Um campo bem sensível. A situação analisada envolve um indivíduo que comete um ilícito, como o famoso Caixa 2, por exemplo. Ele passa a responder a um processo criminal na Justiça Eleitoral. Sim. E, pelo mesmíssimo fato histórico, ele enfrenta uma ação de improbidade administrativa na Justiça Comum. A tese central girou em torno de isso configurar ou não uma dupla punição pelo mesmo erro, o chamado bis in idem. A alegação de bis in idem é um argumento de defesa técnico corriqueiro. Todo advogado levanta isso. No entanto, o STF atestou que não há dupla punição indevida nesse cenário. Reafirmando o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição. Exatamente. O princípio que rege a questão é o da independência das instâncias. É plenamente possível e regular a dupla responsabilização, pois essas instâncias diferentes exigem tratamentos sancionatórios distintos. A justificativa institucional é que cada esfera de poder busca tutelar bens jurídicos completamente diferentes. Mas o que significa exatamente proteger bens jurídicos diferentes na prática, quando a gente está olhando para a mesmíssima atitude ilícita? Vamos separar as lentes do judiciário para avaliar o dano causado. A Justiça Eleitoral atua com foco na legitimidade e na lisura do processo democrático. O objetivo da sanção penal ali é garantir que a vontade do eleitor não seja corrompida pelo abuso de poder econômico ou por financiamentos escusos. Já a Justiça Comum, ao processar a ação de improbidade administrativa, opera com uma finalidade voltada para a moralidade da administração e a proteção do erário. O foco é ressarcir o dano financeiro causado aos cofres públicos ou punir o enriquecimento ilícito do agente. Então são instâncias que correm em paralelo porque os danos infligidos à sociedade atingem esferas distintas da vida pública. Perfeito. Então, em regra, os processos andam em vias paralelas e independentes. Mas lendo as notas do julgamento, fica claro que existe uma exceção. Uma exceção que atua como um verdadeiro freio de mão absoluto, cruzando essas vias. Qual é o gatilho processual que faz a decisão de uma instância travar obrigatoriamente o andamento da outra? A independência das instâncias é a regra, mas ela é mitigada pela necessidade de coerência lógica do próprio Estado. O gatilho que cruza essas vias é a sentença de absolvição penal, motivada por duas razões muito específicas. O reconhecimento da inexistência do fato ou a negativa de autoria. Exato. Se a Justiça Eleitoral, com todo o rigor do processo penal, determinar que o fato simplesmente não aconteceu na vida real, ou concluir cabalmente que não foi o réu em questão quem cometeu o ato, essa decisão absolutória repercute de forma imediata na esfera civil e administrativa. Sim, o Estado não pode atestar na esfera criminal que o indivíduo não cometeu a ação e, simultaneamente, tentar confiscar os bens dele ou suspender os direitos políticos na esfera da improbidade pelo mesmo acontecimento. A lógica impõe que se o fato inexistiu lá, não pode gerar sanção cá. Sensato. E essa busca por coerência institucional também é intensamente testada quando o assunto envolve a relação da sociedade com quem trabalha no serviço público, que é o nosso quarto caso de hoje. Uma ADPF relatada pelo ministro Flávio Dino. Isso. Aborda o aumento de pena previsto no Código Penal. O texto legal diz que se um crime contra a honra for cometido contra um funcionário público em razão de suas funções, a pena sofre um aumento de 1/3. A provocação feita ao Supremo questionava se essa majorante não funcionaria como uma blindagem indevida, ferindo a liberdade de expressão. É um debate muito atual. O embate entre a liberdade de manifestação do pensamento e a tutela da honra e da imagem. E como o plenário resolveu isso? O plenário validou o aumento de pena do Código Penal, declarando a norma totalmente constitucional. A fundamentação do Supremo afasta a ideia de que o servidor possui um privilégio pessoal ou que seja um cidadão inalcançável. O fator crucial reside na expressão em razão de suas funções, não é? Exatamente. O acréscimo de 1/3 na pena visa proteger a credibilidade da administração pública. A ofensa, quando motivada pelo exercício da função pública, não atinge apenas a pessoa física do servidor. Atinge a própria autoridade e regularidade das instituições do Estado que ele representa naquele momento. Entender o alvo da proteção da lei é essencial.
Mas onde fica a linha exata? Como assim? Porque exercer a crítica ácida ou reclamar da lentidão de um serviço é algo rotineiro e vital numa democracia. Do que a lei penal está nos protegendo especificamente nessas tipificações que podem atrair o aumento de pena. O STF demarcou cuidadosamente a fronteira entre a crítica legítima e a infração penal. O direito penal, nestes casos, lida com 3 figuras bem definidas. Calúnia, difamação e injúria. Isso, a calúnia ocorre quando se imputa falsamente um crime ao servidor, como acusá-lo de receber propina sabendo que é mentira. A difamação se configura ao espalhar fatos desabonadores que atacam a reputação profissional do agente no seu meio social. E a injúria é a ofensa direta à dignidade e ao decoro pessoal da autoridade, frequentemente através de xingamentos graves. A punição estatal agravada só recai sobre esses comportamentos abusivos. Ou seja, a fiscalização severa, a cobrança de eficiência e a expressão de profunda discordância com as decisões de um funcionário público continuam plenamente garantidas. Plenamente garantidas, a liberdade de expressão é pilar do Estado democrático de direito, desde que não seja desvirtuada para encobrir ataques criminosos à honra. Muito bom. E já que estamos falando sobre o funcionamento das instituições por dentro, o nosso roteiro de hoje também reserva espaço para as inovações normativas recentes. Aquelas portarias e resoluções que são a engrenagem silenciosa mantendo a estrutura do Supremo operando no dia a dia. Sim. Quais foram as atualizações administrativas em destaque nesta edição? As inovações da semana revelam um foco em ajustes de gestão interna. No dia 9 de fevereiro, tivemos a publicação da Resolução número 900. Que reajusta formalmente o valor teto do auxílio pré-escolar no STF. Exato. E na mesma data, a Corte publicou a Portaria número 32, divulgando seu cronograma anual de desembolso mensal. Juntamente a essas, a Portaria da Diretoria Geral número 27 cuidou dos novos valores referentes ao auxílio alimentação. E teve também uma da semana anterior, né? Teve. Olhando para o dia 2 de fevereiro, foi assinada a Instrução Normativa número 331, revogando uma regra de 2021 sobre a consignação em folha de pagamento de ministros, servidores, aposentados e pensionistas do tribunal. Tais publicações, especialmente essas que envolvem cronogramas de desembolso e gestão orçamentária, evidenciam como a transparência administrativa é praticada internamente. É a demonstração pública do planejamento financeiro da mais alta corte do país. Sem dúvida. Para fecharmos nossa análise de hoje, após navegarmos por essas minúcias da pensão, pelas regras da magistratura, pelas independências das instâncias e pelos limites da palavra, o que fica de lição maior olhando para o futuro da jurisprudência? É uma ótima pergunta. Se a gente observar o rigor com que o direito busca, a todo instante, um equilíbrio tão milimétrico, seja a matemática atuarial da Previdência, a parametrização engessada dos critérios de promoção de juízes ou a lógica processual de travar ou liberar uma ação de improbidade, a gente percebe um esforço gigantesco de sistematização de regras. Um esforço de padronização, de tornar tudo previsível. Exato. E a reflexão que fica para quem nos acompanha é até que ponto, no futuro próximo, veremos algoritmos e inteligências artificiais tomando essas decisões administrativas antes mesmo de chegarem às mesas dos tribunais. Nossa, isso é muito profundo. Porque se o sistema exige tanta previsibilidade, as máquinas poderiam, em tese, aplicar essas regras com eficiência máxima. Sim, mas aí que está o detalhe. Se um algoritmo errar ao calcular o limite do teto atuarial, ou ao tentar definir a tênue fronteira entre a crítica democrática e o crime de injúria contra um funcionário público, a quem recorreremos para restabelecer a justiça humana? O direito tem nuances que a frieza do código muitas vezes não capta. É um horizonte desafiador para o direito administrativo e constitucional que se desenha logo à frente. Uma reflexão e tanto para levarmos para a semana e observarmos como o sistema vai se adaptar aos novos tempos tecnológicos, mantendo a sensibilidade humana onde a regra fria não alcança. Exatamente. Chegamos ao fim deste nosso mergulho profundo pelos informativos. Agradecemos a todos que nos acompanham e dedicam seu tempo para compreender as engrenagens que movem a nossa jurisprudência. Nosso compromisso é sempre buscar a máxima clareza técnica. Estaremos de volta no próximo estudo com mais decisões para destrinchar. Até lá, todos que escutam, continuem sempre de olho na jurisprudência.